Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu queria fazer um vídeo para vocês mais ou menos nos moldes do que eu fiz a respeito da Era das Trevas da Disney, abordando principalmente a bilheteria de Dumbo e por que eu já previa que o filme ia ser um grande fracasso para a Disney. E pessoal, caso vocês não tenham assistido ainda esse vídeo, onde eu abordo o Caldeirão Mágico, onde eu abordo muitas coisas a respeito da Disney, é um dos vídeos que eu mais gosto aqui do canal, mas ele não teve uma performance tão boa assim, então se vocês ainda não assistiram ele, eu vou colocar ele aqui do lado para vocês poderem conferir. E pessoal, se vocês assistem os vídeos aqui do canal Triplo F, não deixem de se inscrever e acionar o sininho que me ajuda bastante. Então vamos lá, a pergunta do vídeo de hoje é por que um filme tão querido, um filme tão famoso como Dumbo, tá sofrendo para conseguir alcançar 30% da bilheteria dos seus colegas de estúdio, principalmente A Bela e a Fera e O Livro da Selva, por exemplo. Então vamos lá, algumas semanas atrás o Dumbo estreou nos Estados Unidos, o Dumbo estreou, na verdade, ao redor do mundo, e o filme está hoje somente com 266 milhões de dólares, que é uma bilheteria ridícula para um filme que estreou há 3 semanas, para um filme que tem um público enorme como esse, que é o público dos clássicos da Disney. E quando esse filme foi anunciado, eu cheguei inclusive a imaginar que seria um daqueles filmes que ficaria no limbo ali por algum tempo e que depois seria cancelado, que depois o filme não iria para frente, mas o Tim Burton foi adicionado como diretor e o filme acabou saindo do papel sem problema nenhum, sem a gente ouvir falar muito a respeito dele, começou a sair trailer, começou a sair pôsteres e etc. E considerando o ano incrível que a Disney tinha pela frente, eu considerei que o filme do Dumbo seria, de longe, o filme mais fraco, e eu acho que a bilheteria já está praticamente comprovando isso. E mesmo com expectativas baixas, entre 50 e 60 milhões de dólares, o filme conseguiu ficar bem abaixo das expectativas na abertura, fazendo cerca de 40 milhões de dólares. E se o segundo colocado tivesse tido um público um pouco maior, ele corria sérios riscos de nem ter ficado na primeira posição, correndo o grande risco de ter a vergonha de não estrear na liderança do ranking. E eu não vou entrar muito a fundo nesse assunto porque eu já abordei Dumbo nos clubes da bilheteria das semanas anteriores. Mas eu tenho algumas teorias e eu acho que eu sei por que esse filme não foi o grande sucesso que algumas pessoas esperavam. Em primeiro lugar, o Dumbo é de longe o mais antigo desses filmes que foram relançados em versão live action. O filme é de 1941, ou seja, a grande maioria das pessoas nem assistiu o filme nos cinemas. Cinderela e Alice do País das Maravilhas são da década de 1950, porém os filmes foram relançados com frequência nos cinemas e a Disney lançou eles várias vezes em DVD, em fita cassete, etc. Além disso, esses dois últimos filmes possuem histórias muito mais universais, Cinderela sendo uma princesa da Disney, inclusive ela é citada várias vezes pela própria Disney. A Disney costuma fazer um marketing muito forte em volta das suas princesas e o mesmo a gente pode dizer para Alice. E em segundo lugar, o filme é bem simples e não é muito marcante. Desculpa a sinceridade, mas o Dumbo eu acho que até hoje é um dos piores filmes originais da Disney. Eu sei que é difícil, mas se vocês reassistirem, a animação do filme é muito pobre, o filme é bem curto e tem bem pouca história, e eu sei exatamente o porquê desses 3 fatores acontecerem. A animação originalmente era para ser um curta-metragem, porém em 1941, quem conhece um pouquinho de história vai saber que 1941 está no meio da Segunda Guerra Mundial. E o Dumbo, como eu falei, era para ser um curta-metragem, porém os filmes Pinóquio e Fantasia, que foram os 2 últimos lançamentos da Disney antes de Dumbo, não foram grandes sucessos e a Disney então precisou de um filme rápido para soltar nos cinemas para ver se conseguia uma bilheteria maior. E então, o Walt Disney decidiu transformar o Dumbo em um filme longa-metragem que acabou ficando com somente 1 hora, incluindo os créditos. E isso eu acho que é bem perceptível no filme, porque dá pra gente ver que o filme tem uma história bastante esticada. Então eu acredito que o filme não tem a qualidade que os outros filmes que foram relançados têm, e o principal fator, na minha opinião, é que não existe tanta nostalgia por Dumbo quanto existe para esses outros filmes, principalmente os filmes da renascença da Disney, principalmente Aladdin, Rei Leão, Bela e a Fera e, por exemplo, A Pequena Sereia. E por que eu acho que existe tanta nostalgia em volta desses filmes lançados na Renascença?
justamente porque esses filmes saíram todos na década de 1990, ou seja, a década que muitas pessoas que hoje têm em torno de 25, 30 anos, muitas dessas pessoas assistiram esses filmes no cinema e esperaram ansiosamente a fita cassete e posteriormente o DVD para conseguir assistir esses filmes várias e várias vezes. Então acho que isso que criou a nostalgia em volta, por exemplo, de Bela e a Fera e O Rei Leão, que promete ter uma performance aí esplêndida em 2019. E essa nostalgia eu acho que não é algo que um filme como Dumbo, lançado em 1941, no meio da Segunda Guerra Mundial, vai conseguir replicar. E como eu disse, se você assistiu os filmes da década de 1940, é bem óbvio que o Dumbo teve um orçamento abaixo dos outros filmes e, inclusive, bem abaixo do que os outros filmes da própria década de 40, como Pinóquio e Fantasia. O filme custou menos de $1 milhão para ser produzido, que obviamente era muito mais dinheiro naquela época, mas o filme acabou trazendo menos de $2 milhões nas bilheterias, ou seja, mesmo nas bilheterias ele foi considerado um fracasso. E para vocês terem uma ideia, o filme foi lançado somente um mês antes dos ataques a Pearl Harbor, que acabaram colocando os Estados Unidos de vez na Segunda Guerra Mundial e aumentando mais ainda essa crise que a Disney passava. E esses e outros lançamentos da Disney acabaram consolidando a década de 40 como uma das piores na história da empresa e vários lançamentos foram grandes fracassos, com exceção do Bambi. E mesmo o Bambi passou a ser considerado um sucesso décadas depois, porque no próprio lançamento oficial o filme também foi um fracasso justamente por causa da Segunda Guerra. Mas, diferente de Dumbo, Bambi foi relançado várias e várias vezes e décadas depois ele acabou explodindo aí e acabou chegando a uma bilheteria de $250 milhões, que era muito dinheiro para a época. E o filme foi relançado em 1947, 1957, 1966, 1975, 82 e 88. Porém, na década de 1940, todos esses filmes foram grandes fracassos, incluindo outros filmes que hoje ninguém mais conhece, como Saludos Amigos. Mas então, por que fazer o filme do Dumbo? Com todas essas informações, por que a Disney arriscou $170 milhões para fazer um filme do Dumbo? Eu acredito que a Disney decida arriscar sempre que ela já tem certeza que vai ter lucro, porque Dumbo é um filme arriscado para a Disney porque pode não atrair público, como de fato aconteceu. Mas se a gente analisar o histórico da Disney, é uma coisa bem comum deles fazerem. Eles lançam Homem-Formiga no mesmo ano que Vingadores Era de Ultron, eles lançam Homem-Formiga 2 no mesmo ano que Guerra Infinita, então os filmes mais arriscados dos universos cinematográficos, eles costumam lançar sempre que eles já têm um sucesso garantido. E como esse ano eles têm O Rei Leão e Aladdin, eu acho que era um risco que eles podiam tomar com Dumbo, e infelizmente foi um risco que acabou não se pagando. E se a gente olhar, esses remakes em live action já estão quase que virando a própria franquia, o próprio universo compartilhado aí dos live actions da Disney, então eles tinham certeza que o Rei Leão e o Aladdin iam fazer sucesso, então nada mais justo do que arriscar com o Dumbo. Mas mesmo assim eu não entendi por que eles pegaram um conceito de menos de 1 hora, que por sua vez já era baseado em um curta-metragem, e decidiram dar nas mãos do Tim Burton para fazer um filme de mais de 2 horas de duração. E foi justamente uma das críticas que eu mais ouvi ao filme, é que o filme enrola muito para acontecer. E assim como eu acredito que O Livro da Selva, do Jon Favreau, foi um teste para ver se o Rei Leão daria certo no cinema, porque é um filme que mesclou humanos com animais, na verdade é um humano só, mas foi um filme que mesclou um pouquinho, agora o Rei Leão vai trazer somente animais, talvez Dumbo seja um teste para algum outro filme maior que a Disney esteja querendo fazer. Então eu particularmente não fico muito triste com o fracasso de Dumbo, porque como eu falei, não é um filme que eu adorava quando era criança, eu sempre achei um dos mais fracos da Disney, e eu não concordei desde o começo com esse projeto, principalmente depois que eles incluíram o Tim Burton, porque eu não gostei de nada que o Tim Burton fez recentemente. E galera, como sempre eu quero saber de vocês, a pergunta de hoje é a seguinte: o que vocês acharam do filme Dumbo, da performance e da qualidade do filme, se vocês já assistiram? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.